Vamos agora com o esporte. Abner Luiz, bom dia novamente. Vamos nessa, seu Márcio, uma boa semana para todo mundo. Vamos ver como ficou a classificação da Série C? Vamos lá, o Remo venceu ontem, né? Depois da vitória do Clube do Remo ontem no Baianão, coloca na tela pra gente, meu diretor preferido, por gentileza. Chamar o diretor de preferido logo na segunda-feira. Pois é. Olha, o Atlético, rapaz, está lá na frente, tem 21 pontos. Quase classificado já, se a gente for considerar nela. É, você tem o Botafogo da Paraíba, São Bernardo, Ferroviária, Volta Redonda, Londrina, Figueirense e Ipiranga. Se terminasse hoje, esses 8 aí iam passar para a próxima fase da competição. Com a vitória de ontem, o Remo bateu a 10ª colocação, tem 10 pontos, está aí a 2 pontos da zona de classificação. Essa pontuação do Remo, para quem está acompanhando a tela nesse exato momento, vocês vão olhar para o número de jogos. O Remo tem 9 jogos até o momento, né? E aí você vem com 8 jogos o ABC, o próximo adversário do Remo, a Aparecidense, o Náutico tem 7, o Confiança tem 8. O que eu quero dizer com isso, seu Márcio? O Remo precisa continuar pontuando, porque quando esse pessoal de baixo, que tem menos jogos, cumprir os seus compromissos, podem subir na tabela, né? É mais de um, tem 2, 3, 4. É só o CSA que tem 9 jogos, assim como o Remo, né? O restante tudo tem menos jogos. Exatamente. Né? Quando a competição, todo mundo ficar com o mesmo número de jogos, aí chega a hora da verdade, mas no caso do Remo é bom olhar para cima. E olha como é bom, Márcio, uma vitória, o que representa, né? Ou seja, se o Remo tivesse vencido o seu jogo dentro de casa, que ele perdeu para o São Bernardo, ele teria 13 pontos, ou seja, ele estaria na zona de classificação. Vamos ver como é que ficou a classificação. Então a gente já mostrou a classificação, agora vamos ver como é que foi a vitória do Clube do Remo ontem no Baianão, embaixo de um sol muito forte. No jogo passado contra o São Bernardo, o Remo teve como adversário o campo com muita lama e muita água naquele dia em Belém, e ontem o adversário do Ipiranga foram 2. Ou até 3, né, Márcio? O torcedor que sempre está ali empurrando, o sol muito forte, e um Remo buscando a vitória do início ao fim. Vamos acompanhar. Parafraseando o hino do clube, era hora de os atletas azulinos cumprirem o dever. Ontem o Remo recebeu o Ipiranga no Baianão com a necessidade de vencer. Para ajudar na missão, o Fenômeno Azul esteve presente e o Remo começou pressionando. Logo aos 3 minutos, Ítalo arriscou e o goleiro defendeu. 3 minutos depois, novamente o atacante azulino teve a oportunidade, ficou no quase. Na terceira chance, Caixa. Bem colocado, o Ítalo pôs o Remo na frente, 1-0. Mais um do artilheiro azulino no ano, agora com 7 gols marcados. Na saída de bola, a sorte ajudou. Matheus Anderson perdeu a chance cara a cara com o goleiro. Mas o Remo não se abateu e criou mais 2 boas chances em sequência, em um contra-ataque com Diogo Batista e depois com Jaderson. O time gaúcho ainda teve mais uma chance, falta na entrada da área, William chutou com perigo. Antes do intervalo, Pavani achou o Ítalo entre os zagueiros, a bola desviou e passou perto. O segundo tempo começou com os remistas em cima e perdendo oportunidades. E o técnico Rodrigo Santana queria mais. Chamou Ribamar, Kelvin e Matheus Anjos para reforçar o ataque. E o Remo continuou criando. Matheus Anjos parou na defesa de Alexander. Depois do escanteio, Pavani desviou e Kelvin não completou. Kelvin ainda teria mais uma chance. Boa jogada de Diogo Batista, cruzamento e Kelvin tentou de calcanhar. No final, Diogo chutou por cima. Apesar da quantidade de gols perdidos, a torcida continuou empurrando o time. E Ribamar ainda criou uma última chance, mas Kelvin chegou atrasado. Com o placar magro, mas suficiente, o jogo terminou com vitória azulina por 1-0 e aplausos do Fenômeno Azul. É o início de um novo recomeço, né? Com um novo técnico, torcer pro time melhorar mais, tem que melhorar a finalização, tá perdendo muita chance.
Mas, pô, o Leão é isso, pô, a torcida vem em peso, o próximo vem apoiar de novo, não importa o que for, pô. O Leão é sentimento que não tem como explicar. E o Remo conquista a 3ª vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. Um triunfo que faz o Leão pegar o elevador. Agora é o 10º colocado. Mas além da tabela, o bom desempenho dá esperança para buscar algo a mais no campeonato. De um jogo para outro vai se evoluindo esse termo de confiança. O que a gente pode passar para o torcedor é ainda um pouco de paciência e entrar no G8 no momento certo. São 10 jogos, eu acho que falta, não é isso? São 10 jogos. Então a gente ainda tem 30 pontos a ser disputado, não é isso? 30 pontos e precisamos estamos com 10 mais 20 para estar seguro. Temos que matar todos os jogos dentro de casa e buscar fora. Né? Não temos muita gordura para queimar. Temos aí 10 pontos aí para queimar, mas a gente não quer queimar esses 10 pontos, a gente quer trazer o resultado. Todos estão conscientes em relação a isso. Não é fácil, tá difícil. Vamos estudar agora o adversário e ver o que a gente vai buscar. A gente precisa somar ponto. Né? Antes de começar a partida, esse 1 ponto já é nosso. Né? Que a gente volte no mínimo com ele. O objetivo sempre é vencer para a gente chegar logo nesses 20 pontos. Para na última rodada a gente estar dentro do G8 e estar entupindo aqui o Baianão. Isso tem uma relevância muito grande, ter o apoio da torcida, né? Como tem tido durante a temporada toda, só que não está recebendo o torcedor de volta o que gostaria desde lá do início no Campeonato Paraense. Mas isso faz parte do passado, interessante é focar na Série C do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Remo, Márcio, e para quem está em casa acompanhando a gente, será na próxima segunda-feira contra o ABC lá em Natal, tá? No Rio Grande do Norte. Então o Remo terá o ABC como adversário. Falando no jogo de ontem, o técnico é muito claro, no novo comando do Remo, no caso do Rodrigo, o Remo passa a ter um sistema, você percebe o posicionamento dos jogadores muito bem definidos, ele não abre mão dos 3 zagueiros, ao mesmo tempo que ele coloca os 2 alas, né, para jogar bem no fundo do campo, para dar a condição do gol de ontem, por exemplo, do Ítalo receber essa bola cruzada na área para poder finalizar. O Remo não tinha isso, ficava o Ítalo brigando com os zagueiros, ali esperando uma oportunidade que muitas das vezes não acontecia, ou atacando com muito pouca gente a grande área do adversário. E agora tem sido diferente, pelo menos foi diferente nesse jogo contra o Ipiranga no dia de ontem. Uma vitória, repito, muito importante, impulsionou o Remo na tabela, e buscar essa vitória lá em Natal, na segunda-feira, aí vai ser o mundo ideal, seu Márcio. Ou então pontuar, né? Isso. Nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E o Baianão, a gente olha para a arquibancada, vê a torcida, né, enchendo o estádio, mas aí quando vai ver os números, aí não fica um contraste, né, do que a gente vê na arquibancada. Quantas pessoas tinham ontem lá, Abner? Pois é, Márcio. Oficialmente. Pois é, mas eu não considero o oficial, eu considero o que eu vejo, porque há uma disparidade. O futebol paraense ele tem isso, é interessante. Eu não sei se é ilusão de ótica a gente olhar uma Curuzu lotada e olhar para o Bordeiro, a gente olhar o Baianão muito cheio e olhar para o Bordeiro. Aí a gente fica nessa dúvida muitas das vezes, mas a gente precisa acreditar em algo, né, Márcio? E aí quando olha no Bordeiro é aquilo que vai para os anais da memória, da história, no caso, de que público teve ali naquela noite. Agora, também a gente precisa respeitar que, no Baianão, por exemplo, a descida dos jogadores que é pela Rômulo Meorana para o vestiário, quando termina o jogo e vitória, a festa é feita ali, então você vê aquele espaço ali completo, né? A gente viu a outra câmera da Almirante, estava um número um pouquinho menor, mas realmente tinha muitas pessoas ontem lá no Baianão, né? Você falou, daquela câmera lá que a gente vai olhar, o tobogã, né, como dizem, um número um pouquinho menor, mas realmente na Rômulo Meorana é maior, né? Nunca vai faltar. Isso, é verdade. Olha, porque esse lado é da sombra, né, também. Exato. Tem essa vantagem. E outra, uma coisa nunca vai faltar, Márcio. Sol ou chuva. Isso é verdade. O torcedor, ele sai de casa, ele já sabe que ou que ele vai fritar no concreto da arquibancada, ou pegar chuva, né? Ou ele vai voltar bem molhado para casa, né?